assim, quase que não dando importância a isso, como se o Senhor não desse importância. Deus dá muita importância à obediência, sempre dá muita importância. Amém? Aliás, é só dar importância. Como ele disse, né? O obedecer é melhor do que o sacrificar, né? Então, seja obediente em tudo, tudo. Principalmente nessa área financeira. Às vezes as pessoas têm pouco, seguram um pouco, porque se der, né, acha que vai ficar pouco. Isso é um pensamento humano, uma pessoa que pensa sem fé. Eu estava olhando o testemunho de uma pessoa que numa campanha de sua igreja, ela deu um anel de ouro e com umas pedras de brilhante em cima, uma pessoa, né, um pouco mais em condições, né, melhor condição, ela tinha esse anel guardado. Então ela deu numa campanha, Deus falou para ela dar, ela deu. Ah, caríssimo, mas o que aconteceu com ela? Num culto de adoração, e ela passou a língua no dente aqui, de repente ela percebeu que havia um dente. Ela foi olhar, pedir que alguém olhasse, tinha um dente de ouro de um lado e prata do outro. Amém? Ela não tinha esse dente. Então, bênção de como Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Obediência, Deus move o sobrenatural quando a gente obedece. Quanto mais você tiver medo, menos você vai viver o sobrenatural de Deus. Quanto mais medo, menos você tem. Quanto mais ousadia, mais você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Tem pessoas que, como tenho dito, mas eu falo só para ensinar, instruir você. Não é massificando, não é, enfim, mesmo assunto. Mas tem pessoas que... É importante você entender isso. Vive na provisão, na subsistência, né? No pão de cada dia. O pão de cada dia. Né? Mas às vezes você não tem um bolo, não tem um queijo, não tem um sanduíche, um presunto. Mas você vive o pão de cada dia, porque Deus te dá o pão de cada dia, porque Ele é Pai. Ele dava o maná a cada dia ao povo. O maná caía todo dia, caía o maná. Então é a sobrevivência. Mas Deus tem mais. Ele tem mais. Ele quer que nós vivamos a sua prosperidade. Ele nos fez herdeiro dele co-herdeiro com Cristo. Você já sabe disso. Então precisamos experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus também na área financeira. Mas para isso nós temos que agir com ousadia. Se o Senhor falar, domingo passado, né, o pastor liberou uma palavra aqui sobre milagres e curas, é uma promessa que nós temos. Então eu dei uma segurada, mas o Espírito Santo falou na hora ali para mim, semeie, né? Leva uma semente segura essa palavra. Amém? Eu realmente lutei ali, é uma luta realmente no nosso coração, mas quando eu ouvi a voz de Deus, eu não hesitei, vim aqui e botei. No momento só tinha aqueles R$10, mas o Senhor não está preocupado com valores. Né? Obviamente que se você tiver um pouco mais, lógico, com certeza, né? Seja mais ousado, mas se você está com aquele valor, é aquele ali que o Senhor vai honrar. Não é pelo valor, é pela sua fé, pela sua obediência. Quando Ele fala faz, você vai e faz. E é a obediência que gera bênçãos na sua vida, tá bem? Então, vamos lá com muito carinho. Já está aí o QR Code, já está aqui, ó, QR Code. Vou pegar o meu celular aqui, vou fazer uma oferta aqui pelo celular. Também você pega o envelope aí, por gentileza. Eu demoro um pouquinho, porque ainda estou aprendendo a mexer no celular. 20 anos que eu estou com ele, mas ainda não aprendi a mexer. Aí tem senha, né? Eu botei um monte de senha. Deixa eu ver tudo de novo. Já está na live, Nicolas? Você na live, Deus abençoe. É a hora da oferta, ok? Pegue o seu celular, ok? Faça a sua oferta à casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ministério Fidelidade, tá bom? Se você não tiver acesso, tem o PicPay, tem o Nubank, tem a minha conta, mas tudo vai para o mesmo lugar. Pode ficar tranquilo, em nome de Jesus Cristo, que a gente tem temor no coração em relação a isto. Em relação a isso, não só isso, né? Muito bem, transferência,
transferência. Ok, contato, Ministério Fidelidade. Eu vou fazendo aqui e falando para você. Conta corrente, valor é segredo, tá, irmãos? Não posso falar o valor, não. Ok, sair da conta, muito bem, continuar. Muito bem, confirmar a transferência. Ok. Feito. Está feito. Tá, irmão? Glória a Deus por isso. Faça você também assim. Não deixe passar esse momento. A Bíblia diz, estando o poder em sua mão de fazê-lo, não deixe de fazer. Se não estiver, Deus conhece o coração. Mas uma das coisas que eu estou ensinando à igreja é não se conformar com isso. Você não tem e simplesmente deixar passar. Deus sabe que não tem. Essa coisa de Deus sabe, vai pegar muita gente surpresa, porque Ele sabe que você, né, enfim, conhece o coração, sabe que você sabe. Ele sabe de tudo. Então não precisa dizer para Ele que Deus sabe. Ele sabe. Antes que você fale, Ele sabe. Mas nunca use justificativa, nunca use desculpa em relação a isso. Fale com o Senhor, eu não aceito vir à tua casa e com as mãos vazias. Porque está escrito, né? Não comparecereis diante de mim com as mãos vazias. Não compareçam. É uma ordem, não compareçam. Amém? Isso é uma tradição lá com as nações, com os reis das nações, que levavam presente para os reis. E eis que o nosso Senhor é o maior rei, né, de todos. Então, ponha isso no seu coração e comece a lutar. Faça como Jacó. Tenho falado sobre isso, né? Lutar com Deus no sentido de dizer, Senhor, eu não aceito. Eu quero todo dia do culto, seja de manhã, seja de noite, eu quero trazer a minha oferta, Senhor. Agora, o que vai acontecer a partir daí? Portas vão se abrir, aumentos vão chegar, situações, né, vão chegar para que você tenha esse recurso que você está lutando com Deus para que na hora da oferta você fazê-lo. Amém? Amém, igreja? Não fique parado nessa hora. Se você tem, faça. Se não tem, entre em batalha, em oração, porque isso é agradável ao Senhor. Amém? Diga glória a Deus. Jacó lutou a noite inteira. Deus não podia dar uma solução rápida ali, né? Ou tocar nele, jogar ele no chão, ou qualquer outra coisa. Tinha poder para isso, mas ele diz que ele lutou com Deus e venceu. Ele lutou com o anjo, com Deus, com o anjo, né? E venceu. Obviamente ele não venceu o anjo, mas a perseverança, a continuidade. Venceu no sentido de ele não desistiu de lutar até que o anjo liberasse a bênção. Ele disse, me dá a minha bênção para depois subir. Amém? Então houve o quê? Insistência, perseverança. Amém, igreja? Pai, te damos graças pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, Pai Santo, e também eu oro para que haja desbloqueio na mente, no coração dos teus filhos. Nós repreendemos todo o medo, meu Deus, de investir na tua obra, Senhor. Também repreendemos todo espírito de escassez, de falta, de pobreza, meu Deus. Não somos pessoas que vivem contando moedas. Isso não é para nós. Nós somos filhos do Deus vivo. Somos herdeiros de um Pai que é dono de todo este universo, dono do ouro, dono da prata. Então, nós não aceitamos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Contudo, há pessoas que estão em desobediência, e a desobediência trava, impede o canal das bênçãos jorrar sobre nós. Então, Senhor, nesta noite, que haja reflexão, meditação sobre isso, perdão diante de Ti, temor, para que nós realmente experimentemos esta abundância que é própria de um Pai próspero, dar para o seu filho que o ama. Nenhum pai que ama o seu filho priva o seu filho das bênçãos, das provisões e abundâncias, das riquezas, Pai. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, celebra a sua semente em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz na conta da igreja aqui pelo Pix. Obrigada, Chiquinha. Ok? Muito bem, glória a Deus por isso. Deus é bom, Deus é santo, Deus é real, Deus é especial, Deus é único.
Olha, é maravilhoso a gente está aprendendo a profetizar, está aprendendo, e a gente vai ensinar mais você ao seu tempo a profetizar. Como é bom profetizar. Hoje eu fui levar a ceia lá para o Adelmo e profetizei, porque ele não fala, ele não anda direito. E eu profetizei sobre a vida dele, eu declaro, eu decreto, é assim, assim, assado. Amém, igreja? Profetizar, declarar palavras é importante. Você muda a história, você muda um bairro, você muda uma rua, você muda uma nação. Amém? Você muda o mundo pela palavra profética. Amém, igreja? E essa ordem foi o Senhor que nos deu. Pode esses ossos reviverem? O Senhor disse, o homem disse, tu sabes, Senhor. Então o Senhor disse para ele, profetize. O Senhor podia assim, então deixa comigo, já que eu sei, deixa comigo. Sai profeta, pode sair. Fique de lado aí, porque agora quem vai profetizar se não, o Senhor não. O Senhor disse, levantou, quando Jesus foi ao abismo, quando voltou, sendo assunto aos céus, ele deu dons aos homens. Amém? Dom de cura, dom de profetizar, enfim. Amém, igreja? Agora, podemos, como o pastor falou, podemos ter o dom, ou podemos ter um aval de Deus. Né? Como o dom de milagre, eu falei isso, dom de cura. Você tem um dom de cura, tem pessoas que têm o dom de cura, dom especificamente, e tem pessoas que estão debaixo da palavra de Jesus, né? Curar os enfermos. Amém? Então você pode orar para curar os enfermos sem ter o dom de cura, porque você está debaixo de uma ordem, curar os enfermos. Amém, igreja? A gente já fez experiência aqui de pessoas sentadas ali, assim, coloca a mão sobre o rosto e declara a cura. E ali na hora, uma pessoa que orou, que estava por trás, orou a irmã na frente, e a irmã na frente foi curada. Uma pessoa simples, como você, como eu, sentado. Amém, igreja? Então, a profecia também. Existe o profeta, que é chamado, que é adotado por Deus, que é ungido por Deus, e somos nós também profetas, porque liberamos palavras, profetizamos palavras. Quando liberamos palavras, não estamos simplesmente falando, estamos profetizando. Amém, igreja? Amém? E o céu, a resposta no céu, porque o que vocês ligarem, olha o aval do Senhor, o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Nós tivemos uma reunião aqui na semana, acho que foi na segunda-feira, eu trouxe a minha relação de pessoas aqui, ó. Você que recebeu, você trouxe o seu? Está em suas mãos? Trouxe para profetizar a libertação para essas pessoas. É isso que nós precisamos. E nós dissemos na segunda-feira, você precisa abraçar a visão. Abraçar. Se você não conseguir abraçar, vai acontecer isso assim, você esquece das coisas. Quando a gente abraça a visão, você está ali, você está incomodado com aquilo, você leva para onde você for, tem um culto, você leva, tem uma oração, você leva, você abraçou a visão. Amém? E isso aqui é um ato de não só participar de uma cantina, de um evento, de 1º de agosto, mas também a multiplicação, né, do corpo de Cristo, multiplicação. E isso não vai acontecer sem você profetizar para essas pessoas. Aí entra a palavra profética. Entra a palavra profética. Senhor, eu declaro libertação e salvação para essas vidas, em nome do Senhor Jesus, e já te agradeço pela salvação delas, porque quem crê, agradece. Amém, igreja? Então tem aqui 10 pessoas, e sabe quem eu botei aqui na lista, a última? Botei a Tiele. Eu botei a Tiele, falei, eu vou estar orando pela Tiele, Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Amém, amados? Diga a glória a Deus. Então está aqui, profetizando sobre a vida dela. Se Deus vai salvar, se não vai, se vai libertar, se não vai, eu não posso querer saber disso, porque você está no crivo, no conselho, na autoridade de Deus. Eu não posso omitir, me calar em relação àquilo que o Senhor me ordenou. Profetize, declare. Me lembro aquele apóstolo que esteve aqui alguns anos atrás, aquele que na hora do culto mandou todo mundo vir para frente, não sei se você lembra dele, esqueci o nome dele. Foi o Taurone. Taurone é o americano. Lembra que ele diz, quando você chegar na sua rua, você bata ao pé de Satanás, cheguei na minha rua, sai.
Alguém lembra disso? Você tem feito isso? Entende, irmãos? Coisas chaves que a gente, como profetas de Deus, temos que usar aos ossos secos. E são muitos ossos secos. Então eu queria profetizar sobre essas vidas com você, mas cadê o seu? Cadê o seu papel? Então, traga. Principalmente nas quintas-feiras, traga. No sentido de estar orando aqui, quinta profética, não é isso? Na última quinta das nações. Mas traga domingo aqui, mesmo que o pastor, a pastora que não impulsionar, impelir você para orar, você está com ele na mão. Senhor, eu estou aqui na tua casa, enquanto está na adoração, te adoro, Senhor, eu profetizo libertação e salvação para essas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Diga glória a Deus, amados. Está aqui o restante dos meus parentes e mais uma pessoa aqui. Glória a Deus. Eu disse assim, acho que eu vou precisar de mais um papel, porque o que eu tenho de vizinho lá no condomínio, eu vou botar aqui, vou botar. Eu vou ver se eu consigo imprimir mais papéis e vou colocar lá o nome deles, está orando. Diga glória a Deus, amados. Abra comigo aí Marcos. Eu queria só um minutinho, antes de ler. Pega o seu celular, abra aí no Ministério Oficial, lá no YouTube, Ministério Oficial, Ministério Fidelidade Oficial. Abra o seu celular, faz favor, e dê um like para a gente, porque isso tem sido bênção, porque tem tido mais visualizações, mesmo no dia de culto. Eu já estou com ele aqui aberto, no culto. Aí esse culto foi semana passada. Deixa eu cancelar aqui. Culto ao vivo. Ok. Ministério Oficial. Agora sim. Estamos ao vivo. Estou botando aqui. Dária já colocou aqui. Dária foi mais rápido. Ok, gostei. Bota o gostei, bota o like, tá? Esquece não. Muito bem. 10 pessoas assistindo, tá bom. Ministério Fidelidade Oficial, YouTube. Então, pastora, tranquilo? Então adorarei. Muito bem. Todos fizeram? Eu vou ficar aqui me assistindo. Marcos, capítulo 2. Marcos 2. Nós temos uma visitante. Olha, tem visitante no frio, é um milagre. Como é seu nome, filha? Débora. Seja bem-vinda, Débora. Primeira vez? Seja bem-vinda. Essa menina é sua filhinha? Ah, não. Desculpe. Eu cumprimentei. Eu dei a mão, ela me deu a mãozinha dela e ficou me olhando. Ai, Jesus, que bênção. Então, seja bem-vinda, tá bom, irmão? Ela esteve lá na célula da Madalena e hoje está aqui. Que bênção. Dando frutos. Você já é do Senhor, ou Débora? Já. Pertence a qual denominação? Aqui da CEL. Manda um abraço ao nosso pastorzão lá, tá? Fala para ele, o Bispo Fernando, que continua te chamando. Manda um abraço para ti, tá? Não esquece não, por favor. Diz assim, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, capítulo 2 de Marcos. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes o Evangelho. Muito bem. Ok. Anunciar o Evangelho. Ok. Anunciamos a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele,
por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, Jesus, né, no caso, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Aleluia, glória a Deus por isso. Só até aí, por enquanto, se o Senhor nos conduzir mais, a gente vai, tá? Mas, na quinta-feira, acho que quinta-feira passada, eu estive aqui também falando sobre a dracma perdida. Amém? E você percebeu que a gente está falando sempre sobre a questão da palavra evangelística, da liberação, da libertação de pessoas, da salvação de pessoas, incitando você, estimulando você, trazendo você a uma restauração do evangelismo, como ministramos aqui há umas semanas atrás. A restauração da autoridade, da ousadia, da fé que leva você a agir, independente das circunstâncias, da forma, de como você vai encontrar a situação, vai encontrar a pessoa, vai encontrar a família. Amém? Então, nessa dracma, nessa parábola, ela acendeu, né, pegou a candeia acesa e iluminou o local que estava escuro, ela não tinha condição de achar aquela moeda, então ela trouxe luz às trevas, luz às trevas. Uma palavra que Davi sempre orou, pode ter essa conotação, se você quiser entender desta forma. Senhor, coloque luz nas minhas trevas, aquilo que está tirando a minha capacidade de percepção, amém? De me mover em direção ao teu propósito, à missão que o Senhor colocou em minhas mãos. Hoje de manhã, eu estava em oração, falei, Senhor, me use hoje, Senhor. É isso que nós precisamos lembrar-nos, pedir aos ao Senhor que nos lembre. Senhor, me use hoje. Cure alguém através da minha vida hoje, Senhor. Porque a nossa vida tem uma razão de ser, o nosso chamado tem uma razão de ser. Fomos chamados, fomos qualificados por Deus com autoridade, com poder, com unção, com armas, com o conhecimento da palavra, exatamente para isso. O negócio é que a gente fica meio, né, no arquivo morto, ali meio na reserva, meio escondido. A gente vive o dia, passa o dia, a gente vive as experiências, não de forma mais literal, mas a gente passa por pessoas, a gente senta com pessoas, a gente conversa com pessoas, a gente fala de assuntos, fala de futebol, fala de culinária, fala de tudo, mas e não percebemos que como missionários que somos, temos a obrigação dada por Deus, como Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho. A gente esquece de também, já que somos pessoas de relacionamento, de também falar do amor de Cristo. A gente esquece, ainda que você não tenha possibilidade, porque a pessoa criou uma barreira, você em pensamento você pode estar em oração por aquela pessoa. Amém, igreja? E hoje mais lá no Adelso, o quadro realmente é humanamente impossível. Né? Os médicos disseram que ele não tem problema, mas ele não consegue falar, ele não consegue andar quase que direito, mas está ali, é real. Então, o que você faz nessa hora? Profetiza aos ossos secos. Foi o que eu fiz, profetiza aos ossos secos. Comecei a profetizar aos ossos secos. Então, atitudes, algo que nos impele, algo que nos impulsiona a fazer algo. Ou alguém, que obviamente é o Espírito Santo, que nos impulsiona a fazer algo. E esses homens, e esse homem aqui paralítico, impedido por questões físicas de estar diante do Senhor Jesus Cristo, talvez ele tenha perdido a esperança, sozinho no caso, de ter uma experiência com Cristo. Alguém o informou, alguém o disse, ou alguém não disse nada para ele. Amém, amados? Mas pessoas sabiam disto, sabiam da existência de um Deus maravilhoso, encarnado ali, que operava maravilhas, sinais e maravilhas, e, opa, amém, igreja?
Então foram impulsionados pela fé, agiram pela fé. E é isso que está nos travando, é a fé que nos faz, que nos impulsiona, a fé que nos impulsiona a abrir a boca, como diz o texto, abra a tua boca que eu te encherei. Salmo 82, se me fala a memória, 81, 82. Abra a tua boca que eu te encherei. Abra. Né? Se o Senhor vai fazer ou se não vai fazer, não se importe com isso, no bom sentido da palavra. Com certeza Ele vai fazer. Não talvez naquela hora, não talvez daqui a um ano, mas Ele vai fazer. Amém, igreja? Ele sempre faz. E se Ele não quiser fazer, está na soberania dEle. Mas o que Ele disse é fato. Ligue na terra que eu ligo nos céus. Está ligado nos céus. Amém, igreja? Então Ele nos deu chaves para a gente, então, sermos agentes. Estamos falando de multiplicação. Hoje uma visitante veio, uma pessoa de Deus, já tem o seu compromisso, glória a Deus por isso, mas alguém a convidou, ela sentiu, né, desejo de estar, porque houve um movimento, estava presente em algum lugar, que estava se louvando, misturando a palavra, então ela sentiu esse desejo de estar, glória a Deus. Quantos outros não gostariam de estar hoje na casa do Senhor, seja aqui, seja onde for? Amém, igreja? O que nos falta é isso, é a ousadia para convidar, para chamar essas pessoas. Esses 4 homens, eles fizeram loucura. A fé nos impele a fazer coisas quase que impensáveis, né, de forma natural, porque eles pegaram esse homem em cima de uma maca, subiram, obviamente tiveram acesso através de uma escada, uma rampa, ou talvez uma barreira por cima da casa, alguma coisa havia que os impeliu a subir naquele telhado. Com certeza não devia ser muito fácil, porque daquela época, hoje o Sidney subiu aqui, limpando, né, tirando as pedras, os excessos. Achei uma moeda de 50 centavos de 1970, né, que alguém jogou 40 anos, 45 anos depois, a gente achou essa moeda, amém. Mas ele subiu, mas para subir ele botou uma tábua, colocou a escada ali, depois botou outra tábua, depois desceu aqui, botou tábua, até chegar o acesso, amém, igreja? Então tudo tem um cuidado, tem uma estratégia, uma técnica para fazer. E esses homens simplesmente pegaram esse homem na maca, já sem condição de andar, porque até que se tombasse ele não teria reação para levantar e sair da maca, porque era aleijado. Amém, amados? Então confiou plenamente na sua vida, sua condição, nas mãos daqueles 4 homens, porque aqueles 4 homens decidiram, resolveram. É isso que a gente precisa pedir ao Espírito Santo: Senhor, mova o meu coração para fazer coisa, ainda que loucura, me parecia uma loucura, né? Alguém podia ter feito um comentário: rapaz, isso é louco, o que vocês estão fazendo com essa pessoa, né, aleijada? Ela não tem nem condição de ler. Se vocês se desequilibrarem, ele vai cair daí de cima, ele vai rolar no telhado aquele embaixo. Loucura que vocês estão fazendo. Mas eles simplesmente não deram confiança, fecharam os ouvidos para qualquer. A gente está falando de forma natural, porque é natural. Eu, quando vi o Cid, cuidado, Cid, tá? Cuidado. Aí o que eu fiz? Eu fui ali em cima, eu também sou meio louco, na bom sentido da palavra. Peguei um tijolo, subi, peguei na escada, subi na escada, estou aqui em cima também, em cima do telhado. Amém, igreja? Mas é isso. Então, assim, de forma natural, a gente dá uma viajada e, né, começa a entender o que estava acontecendo naquele momento, daquela atitude de fé daqueles 4 homens. Então, é isso que a gente precisa. A impressão hoje que dá é que nós que estamos espiritualmente aleijados, travados. A impressão que dá é que nós que precisamos de um milagre para levantarmos e cumprir o ID de Jesus. Nós precisamos de algo sobrenatural na nossa vida. Algo que arranque de nós essa capa, esse escudo,
escudo que não procede, não é um escudo da fé, é um escudo que nos inibe, que rouba a nossa fé, que cria uma barreira, né, que impede que, mesmo que o Espírito Santo fale todos os cultos para nós, a gente não tem uma iniciativa de agir. Ainda estamos debaixo dessa nuvem, né? Os nossos olhos são nublados, com a capacidade de ter uma nitidez, enxergar de forma nítida a necessidade, né, de cumprirmos o ID do Senhor Jesus Cristo. Aí o que a gente faz? Vamos entrar em batalha, não vamos aceitar. O Senhor, quando olha para aquele homem aleijado, quando é levado ali, está aqui no versículo 5, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas e fariseus assentados ali arrazoavam no seu coração: por que fala ele deste modo? E é blasfêmia, isso é blasfêmia. Então, ali arrazoavam em seu coração. Ok, versículo 8, melhor dizendo. Versículo 7. Porque ele fala deste modo, isto é blasfêmia, quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta e toma o teu leito e anda, levanta-te? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para curar enfermos e perdoar pecados, melhor dizendo, e disse: toma o teu leito, eu te mando, toma o teu leito e anda. Amém, igreja? Diga glória a Deus, amados. Eu acredito que a gente hoje, se a gente ouvir com os ouvidos do coração, não esse aqui, natural, mas do coração, eu creio que haverá cura nesta noite. Amém? Eu creio que vai haver libertação desse espírito de passividade, de conformismo, de neutralidade, que nos neutraliza, o espírito de silêncio que muitas vezes nos impede de dizer: Senhor, neste dia, traga alguém para mim, ou me leve em direção a alguém para eu falar do teu amor. Traga um doente para que eu possa fazer valer a tua palavra em mim e declarar e profetizar cura para esta pessoa. Amém, igreja? Então eu creio que hoje o Senhor fala ao nosso coração. Eu estou ouvindo aqui, deixa eu abaixar aqui, eu estou me ouvindo. Opa. Ok, viu? Isso quer dizer que eu não preciso assistir mais, já estou assistindo agora. Amém, igreja? Traga, Senhor, alguém que eu possa falar. Então, eu creio que o Senhor hoje pode operar um milagre. Primeiro, é perdoar os nossos pecados. Os pecados da omissão, irmãos. Isso é um grande pecado. Porque o pecado da omissão está mostrando ignorância, no sentido de ignorar as verdades. Você não, né, dá acesso à palavra de Deus. Você não vai até a palavra de Deus para lê-la, para meditar sobre ela. Isso é omitir-se. O pecado da omissão omissão é um pecado porque você não vai procurar o conhecimento. Você se omite. E quando não temos conhecimento, a falta de conhecimento nos trava. Amém? Cria um controle na gente, e muitas vezes negativo, um controle de paralisia, e a gente não consegue. Você vê, vamos chegar à metade do ano já, estamos em julho, vamos entrar em agosto. Quantas pessoas você falou do amor de Cristo esse ano? Quantas pessoas você levou ao batismo? Quantas pessoas você trouxe para a igreja convidando-a? Quantas, irmãos? Já são metade do ano. Quantos dias o ano tem? 365, calcula a metade, aí 150 e alguma coisa, 160, quase 170 dias. E você trouxe pelo menos uma alma, uma pessoa. Você convidou esta pessoa, pelo menos convidou esta pessoa, ainda que ela não tenha vindo, você convidou essa pessoa. Veja como nós estamos realmente, primeiro, é o poder que o Senhor tem de perdoar os nossos pecados, porque isso é um pecado, já que recebemos uma missão. E Paulo, numa das suas palavras, diz: ai, se eu não pregar o evangelho, ai de mim,
A gente deixa a vida passar, né? Deixa a vida nos levar, como diz uma música mundana aí. Deixa a vida nos levar, mas não é assim não, irmãos. Obras precisam nos seguir. Foi o que o Senhor disse para aqueles que estavam ministrando sobre Abraão. As obras, ele vai morrer, Satanás vai matá-lo, mas as obras o seguem. As obras o seguem, porque foi homem de obras. Amém, igreja? Então, eu creio que Deus tem poder para operar um milagre hoje, para perdoar primeiro o nosso pecado, porque isso é um pecado. Se a gente reconhecer, se você parar para meditar, falar assim, meu Deus, é verdade, 170 dias já passaram, um pouco menos, um pouco mais, estou aqui fazendo resumo, e até hoje, nem pregar o Evangelho, eu preguei o Evangelho, Senhor, nem pregar, muito menos trazer, isso é um pecado. Então, eu creio que o Senhor tem poder para nos perdoar nesta noite, e também para operar um milagre, quebrando esse espírito, né, que nos aleja, que nos trava nossos lábios, nossa boca, nos deixando impedidos de falar do amor de Cristo. Amém, igreja? Você recebe isso? Se você crê, você disse, não só eu tenho poder para perdoar pecados, como também está trazer uma restauração na vida de vocês, uma restauração, né? Missionária, uma restauração evangelística sobre vocês, uma necessidade de pegar uma folha e trazer essa folha, ou levá-la para onde você for com essa relação de pessoas. Foi o que nós fizemos segunda-feira, essa relação de pessoas, não é? Eu me comprometo a estar orando por essas 10 pessoas. Você leu isso na segunda-feira aqui. Eu me comprometo. Você já preencheu o seu papel, pelo menos? Você já colocou o nome de algumas pessoas, pelo menos? Não vou nem perguntar. Pelo menos você fez isso? Pegou o que foi dado? E aí, volto a dizer, nós precisamos abraçar a visão. Você precisa abraçar, porque vamos ter um evento dia 1º, 40 dias. Dia 1º será mais específico, queremos uma cantina, 3 barracas, com mocotó, com pastéis, com doces e salgados. E é uma excelente oportunidade de convidar pessoas para estar não só no culto, como também participar de uma cantina missionária. Então temos um propósito. E é isso que eu disse, na segunda-feira, nós temos que abraçar este propósito. Dar a vida por este propósito e começar a trabalhar em cima disto. Amém, igreja? E aí você vou convidar fulano, beltrano, ciclano e tal, começa a orar por essas pessoas, para que realmente a gente possa viver esta multiplicação, porque esta responsabilidade foi nossa, é nossa, melhor dizendo, foi nos dada. Jesus, ele chamou 12, depois dos 12 vieram 500, 120, não é isso? Depois dos 120 vieram 500, depois dos 500, 3.000, depois teve mais 2.000, e assim houve multiplicação. Então o Senhor está nos chamando para multiplicar, está nos dando a ferramenta, está também nos possibilitando cura, libertação, perdão dos nossos pecados pela omissão, pela passividade e também operando milagre, destravando o nosso coração e os nossos lábios para falar do amor de Cristo para essas pessoas, para convidar essas pessoas para Jesus. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Se você não se conformar, como diz os textos, não vos conformeis, não só com isso, mas com coisa alguma dentro desse contexto. E se você for impetuoso na sua fé, na sua paixão pelo propósito, na sua paixão pelas almas, e se você vier aqui à frente dessa forma, um milagre vai acontecer nesta noite. E nesta semana já vamos ver resultados. E dia 1º, esse lugar vai estar entupido de gente, principalmente muitos visitantes, para não participar somente do culto, como também do propósito. Diga glória a Deus, amados. Amém, irmãos? Amém, igreja? Existem alguns exemplos, estou encerrando aqui, existem alguns exemplos
de homens que agiram pela fé. A mulher hemorrágica disse: se eu apenas tocar na veste, vou ser curada. Ela agiu pela fé. Que ela ouviu, você está fazendo o que aqui? Ouvindo. Ela ouviu também. Você está ouvindo, ela ouviu, você está ouvindo. Amém, igreja? Bartimeu viu. Ela ouviu, Bartimeu viu. E quando viu, ela não viu, ela ouviu. E disse: se eu tocar, e em sua casa ela fez isso. Nem na casa de Deus ela fez. Ela foi na casa dela. Eu sempre digo, o seu milagre começa na sua casa. Uma vida vai até você porque o Espírito Santo vai mandar. Se você em sua casa de manhã acordar e dizer: Senhor, me usa hoje. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos hoje. Eu quero impor as minhas mãos para curar alguém hoje. Faça uma experiência. Entre em luta com o Senhor, no bom sentido da palavra. Faça como Jacó. Amém, igreja? Mas aí, Senhor, tá bom, se vier, veio, se não vier, não veio, está tudo bem, vou estar ocupado mesmo, né? Numa moto, parado no sinal, né, pastor? Com uma janela aberta de um carro do lado, você pode dizer para a pessoa: ô, Jesus te ama, tá legal? E aquela palavra pode libertar aquela pessoa que está ali em aflição e angústia. O que não pode acontecer quando a gente colocar o coração, ouvir a voz do Espírito Santo? Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, como fizeram os israelitas em Massá, em Meribá, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, por causa da incredulidade. Por isso, me indignei com aquela geração e disse: povo transviado. E na minha ira eu disse: não entrarão no meu descanso. Todos pereceram no deserto. Amém? Porque o que ouviam, não ouviam com fé. Então, irmãos, Deus pode operar. Quem sabe nós somos este homem sentado ou deitado numa maca, não é? E o Espírito Santo dizendo assim: olha, eu tenho poder para perdoar os pecados de vocês, né? O Espírito Santo, que é a pessoa do Senhor Jesus, né? E também dizer para você: levanta-te e vai, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Você crê nisso? Você quer isto? Você deseja isso? Você põe o coração nisto? Então, por gentileza, a pastora Mônica, pastor Carlos Maia, a pastora Lúcia, venha aqui, por gentileza, pegue o óleo da unção e nós vamos tocar você. Agora, faça como mulher hemorrágica. Se eu apenas receber um toque de unção, e o milagre vai acontecer na minha vida, os meus pecados da omissão serão perdoados. Pastor, toca aqui que eu vou tocar. Vem, minha Lúcia, vem, filha, pastora Mônica. Amém, igreja? Amém, igreja? Que bênção! Olha como Deus é maravilhoso. Como Deus é lindo demais. Pode vir aqui à frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Maria, auxilia aqui, pode auxiliar. Isso, pode vir. Luz, auxilia aqui também, rapidamente, gente. Ok? Uma pessoa fica na fila aí, ok? Gentileza. Não precisa de muita gente não, porque não temos muitos ainda hoje. Venha, querido, receba, mas venha com fé. Ó, você ouviu a palavra gera fé no nosso coração. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Viviane, fica aqui, ok? Vem aqui na Viviane, Maria. Já temos o suficiente. As outras diaconisas intercedam, fiquem em intercessão, fiquem em oração. Profetize sobre essas vidas que estão aqui na frente, diáconos, diaconisas. Profetize sobre elas. Profetize. Abra sua boca, diáconos, diaconisas, e profetize em nome do Senhor Jesus. Eu tinha mais assunto, está aqui, muitos assuntos para falar, mas Deus é maravilhoso. O Espírito Santo nos dá o suficiente para tocar no seu coração. Às vezes falar demais atrapalha, né? Desde que... Aleluia. Você que está em casa também, eu declaro perdão para os seus pecados e um milagre para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Receba esse milagre e seja um agente do Senhor, seja um agente do Espírito Santo para tocar pessoas, curar pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Aramanachurianda lá, eu sei, Xaramahás. Glória a Deus. Receba o seu milagre nesta noite. Receba o seu perdão nesta noite, em nome de Jesus. Tens a liberdade, tua verdade reinará. Oh Deus maravilhoso, eu declaro salvação e libertação para essas vidas, Pai. Essas 10 vidas que estão nesse modelo aqui, meu Deus, essa relação, Pai, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, te agradeço, meu Deus, pela salvação de cada uma delas, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Vou querer estar. Oh, Jesus, 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 Jesus. Pois em minha vida és o primeiro. Glória a Deus. Tua presença nos alegra. verdade
Senhor. Toda glória, diga isso. Essas pessoas, o próximo passo aqui agora, convidar essas pessoas todas, e mais pessoas vão convidar. Vamos trabalhar, creia no seu milagre. Então amanhã de manhã, se você sair de casa, ou em casa mesmo, você diga: Senhor, usa a minha vida hoje para libertar alguém, para curar alguém, para profetizar sobre alguém. Amém, igreja? Levante as suas mãos. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite tão maravilhosa, tão especial. Obrigado pelo frio, Senhor, e pela fé que temos de nos locomover dos nossos lares para estar em Tua casa, Senhor. Não existe nada mais maravilhoso, nada melhor do que estar nos dias de cultos em Tua casa, meu Deus, Te cultuando, Te adorando e Te servindo, Senhor. Obrigada. E nesta noite, de modo especial, obrigado pelo perdão primeiramente, porque reconhecemos, e também pelo milagre que nos destrava, que nos faz levantar de uma condição de acomodação para agirmos, meu Deus, para ir e pregar o Evangelho. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e pela Tua palavra o doente tenha onde se curar, Senhor Deus. Obrigado, Jesus, por Tua graça. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu cuidado, Teu amor e Teu carinho por nós, porque tudo que o Senhor fala e faz é para o nosso próprio bem, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor tão grande, imensurável. Leva-nos em paz, assim como chegamos bem, temos fé que vamos chegar em nossa casa maravilhosamente bem. Obrigado pela nossa irmã que nos visita nesta noite. Abençoe sua denominação mais ainda, meu Deus, a Tua graça, Teu amor, Teu favor e a Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Hoje não temos cantina. Hoje diz assim: não vou comer nada, não vou jantar, porque vou chegar na igreja e vou me esbaldar lá na cantina. Mas não tem cantina hoje. Levante as suas mãos. Diga ao Senhor como Ele é maravilhoso, como Ele é especial na sua vida, como Ele te ama. Diga como o Senhor me ama, como o Senhor fala ao meu coração através da Tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Você quer mais? Está com o coração aberto para receber mais? Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, receba a sua vitória. Um abraço, um beijo. Não, hoje não tem pastel com queijo. Deus abençoe. Ricamente e abundantemente. Oi. Olha, irmãos, sábado agora, pastor, a que horas? Consagração, que dia é? De sábado. Mulheres de Deus, quem é mulher de Deus aqui também? Mulheres de Deus, sábado agora, 8h30, consagração com vocês, tá? Nossa pastora está aguardando você aqui, para juntos vocês louvarem ao nosso Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.